Oi, Miglis! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia e hoje mais uma receita da nossa série junina com um empadão de palmito. Vamos para os ingredientes: farinha de trigo, creme vegetal e maionese. E aí eu quero falar uma coisinha para vocês. No lugar do creme vegetal, para quem não quer trabalhar na linha vegana, pode trabalhar com banha, pode trabalhar com manteiga, tá? E também a margarina culinária. Aqui eu estou utilizando o creme vegetal da Vecon, que ele é 100% vegano e ele atende o que a gente precisa como se fosse uma manteiga verdadeira, ok? E a surpresa aí da receita é a maionese. A nossa maionese também é da Vecon, também totalmente vegana, tá? Ela é incrível para trabalhar e tem o mesmo efeito da maionese comum. Então, para quem não for trabalhar com a linha vegana, pode usar a comum, pode usar a light, tá? A manteiga que vocês preferirem. Lembrando que nossas receitas aqui, a gente tanto pode deixar ela para quem é vegano ou quem quer consumir com os outros produtos, tá? A proporção é sempre a mesma. Então vamos começar o processo. Uma vasilha, pode ser uma maior também, tá? O que vocês tiverem aí. Vou colocar então a farinha. E a manteiga. No nosso caso aqui, o creme vegetal. Aqui eu já tirei, deixei no peso que eu precisava, por isso que eu tô usando o pote inteiro, mas ele é um pouquinho menos do que o pote completo, tá? Pode trabalhar com ele gelado, como normalmente são as massas, trabalho com a parte da gordura gelada. Mas se você esquecer também não tem problema, é só não ficar sovando e apertando muito. E a nossa maionese. A maionese eu quero que vocês coloquem aos poucos, eu vou colocar a medida aí na descrição, mas nós vamos colocando aos poucos. Por quê? Ela vai ser pra gente dar o ponto, tá? Na nossa massa. E aí, tudo depende da temperatura do ambiente, do clima do dia, tá? Do tipo de farinha que vocês usaram. Então, vocês vão adicionando ela aos poucos até dar o ponto. E agora é mão na massa mesmo, tá? Se quiser mexer com a espátula, a colher, tudo bem. Mas vai chegar um momento que a gente vai precisar colocar a mão mesmo e não tem jeito. Bom, então vamos mexendo aqui. Quiser mexer com a colher, pode mexer. Se quiser com a mão. Mas daqui a pouco a gente vai ter que mexer só com a mão, tá? Até acertar o ponto dela. Então, eu vou passar aqui pra mão já. Esse tipo de massa, a gente não pode ficar sovando, tá? Porque se eu sovar, eu vou adicionar o glúten e aí eu vou ter uma massa dura, porque vai faltar fermento, tudo do que seria um pão, tá? E aqui a gente não quer, a gente quer uma massa com textura para torta, daquela que derrete na boca, que é a massa de empada, né? Quem quiser colocar um pouco mais de sal, pode colocar. Eu não vou adicionar sal, porque na maionese já tem, e nessa manteiga aqui, no creme vegetal que eu tô usando, também já tem sal. E ele não tem problema para receitas doces. Nós fizemos um brigadeiro de pamonha. Para quem não assistiu, clica no card aí em cima, que tem a receita do brigadeiro de pamonha, que nós também utilizamos o creme vegetal, tá? Então ele não tem problema nenhum ter sal, tá? Só cuidado aqui, se você gosta de uma massa bem salgadinha, aí você adiciona mais sal, senão não precisa. Ó, aqui ela tá que nem uma farofa ainda, né? Uma farinha ou não. Ela até prende, mas eu não consigo abrir aqui com o rolo. Então, eu ainda preciso colocar um pouco mais de maionese. Na receita, na descrição, também não vai estar o vidrinho completo, tá? Vai sobrar um pouquinho. Mas, como eu falei, de acordo com o clima, o tipo de farinha que vocês utilizaram,
pode ser que a gente precise usar ela toda. Toda receita com farinha, gente, é isso, tá? Às vezes vocês falam, ah, mas não deu certo. Mas é exatamente por isso. Se o dia tá muito úmido, ou se tá muito seco, e a farinha é sempre aquela sem fermento também, viu? É importante. E aqui é assim, ah, Patrícia, mas eu acho que eu coloquei maionese demais. Não tem problema. Se a massa, no final de você mexer ela ficou mole, você vai pegando a farinha e vai colocando aos pouquinhos, que ela vai voltando ao normal também, tá? Então, é uma massa tranquila, que tem como a gente corrigir. Então, não precisa ficar com medo dela. Então, vocês estão vendo que eu tô mexendo com a ponta dos dedos. Não estou sovando, porque senão ela começa a ficar elástica e eu não quero, ó. Então, aqui eu começo já unir, não vou sovar. Ela tá boa já consigo abrir, ó. Mais que isso, ela tá vendo que ela tá partindo? Tá? Mais que isso, ela vai ficar elástica e eu não posso ter uma massa que estique. Se a massa começar a esticar, quer dizer que você já movimentou ela demais. Vai ficar ruim? Não, ela só vai perder o efeito daquela massa que derrete na boca, tá? Mas vai dar para utilizar, ela fica um pouquinho mais durinha. Tudo bem? Então, eu vou só tirar, ajeitar aqui e já volto para mostrar para vocês pra gente abrir. Então, nossa massa já está unida, toda aqui os ingredientes, tá? Tem gente que gosta de levar ela na geladeira. Essa aqui não é necessário levar na geladeira, ela tem bastante gordura, né? Então, ela não vai ficar grudando demais, não. Agora, o que eu preciso? De um plástico grosso. Esse aqui é aqueles plásticos que vendem para colocar em pasta, tá? Esse aqui é o que eu mais gosto para utilizar para abrir massa. Então, pode ser desse grandão ou menor. Se ele for tamanho de folha sulfite, vocês vão abrir 2, tá? Então, abrir na lateral e vou abrir agora aqui embaixo. Não tem problema se não ficar certinho, tá, gente? É só pra abrir o saquinho mesmo. É que esse aqui é grosso, se eu for abrir na mão, ele vai rasgar inteiro. Então, é isso aqui. Quem tiver o menor, vai ter duas partes dessa aqui, pela metade aqui, ó, tá? E aí vai colocar uma em cima da outra. Aqui eu vou trabalhar com uma dessa. Quem não tiver esse, mas tiver o saquinho de congelar, vocês vão abrir também na lateral e embaixo 2 saquinhos desse, tá? Ai, dá certo com plástico filme? Se você for muito habilidoso, pode até usar, mas eu não gosto porque ele vai amassando inteiro e não fica esticadinho, né? Conforme a gente vai passando o rolo, tá? Então, o que nós vamos fazer, ó? Eu não vou nem dividir meu plástico. Eu vou pegar uma parte da massa, tá? Ó, pra vocês verem, eu deixei um pouco menos, que essa aqui é a parte que nós vamos fazer a tampa. Peguei uma parte da massa, não precisa ficar apertando e boleando ela não. Quanto menos mexer nela, melhor, porque senão a gente vai precisar sim daí deixá-la gelar. E preciso de um rolo. E aí eu vou abrir. Quem não tem um rolo,
pode usar uma garrafa. Tá? Pega uma garrafa, que tem aí o cilindro dela retinho, né? Sem desenhos. Pode ser um rolo maior, menor, não tem problema. E a gente vai mais ou menos pegar na medida aí da nossa forma, ó. Então, aqui eu tô vendo que ela já pega a minha forma toda e sobra aí uns dedos na lateral, tá? Essa minha assadeira, ela é antiaderente, mas não há necessidade de ser essa, tá? Pode ser mais baixa, pode ser assim alta, pode ser aquela de bolo com furo no meio, que sai o fundo também, tá? A ideia é, se você for desenformar essa torta, ela precisa ter o fundo falso, tá? Senão, você vai ter que cortar ela aí dentro da forma mesmo, tá? Porque daí ela quebra muito pra gente tentar tirar. Tudo bem? Então, ó lá, como ela tem bastante gordura, a gente não precisa se preocupar que ela vai grudar. Então, eu tiro um dos plásticos, não tem problema se ela racha. Se ela rachar, você vai acertando com a mão, tá? Coloquei. E aí eu vou descendo a minha massa. Ah, mas rachou. Ó, minha também. Então eu vou deixar ela terminar de rachar pra eu mostrar pra vocês aí. Se ela rachou, se ela ficou muito fininha, ó, o que a gente vai fazendo? A gente vai descendo a massa agora e acertando com a mão. É só pra dar menos trabalho, tá? Ah, mas eu não tenho plástico, eu não tenho rolo, eu não vou conseguir fazer a torta. Você vai pegar os pedaços da massa, vai abrindo assim com a mão e vai colocando ela aqui e vai apertando, tá? Ó, no fundo, a mesma coisa. Ah, mas ela vai ficar toda cheia de pedacinho, não tem problema, tá? Isso aqui no forno vai ficar uniforme, o recheio vai aqui dentro, não tem problema nenhum. Não deixem uma massinha muito fininha, lembrando que ela não tem fermento, né? Então ela não vai crescer igual uma massa de pão. Ela aumenta um pouquinho, porque a farinha vai expandir aí com o líquido que tem aí na manteiga, no creme vegetal, ou na sua manteiga e na maionese. Mas ela não expande como se fosse um pão. Então, a gente deixa aí numa espessura com menos de um dedo, tá? E no fundo a mesma coisa. Se tá vendo a minha preta, então eu consigo ver onde tá faltando. Eu vou e coloco um pouquinho. Tá? Mas pra tudo a gente dá um jeito. Até mesmo pra fazer a tampa. Ah, eu coloquei demais, eu acho que eu deixei pouco, não dá pra eu fazer uma tampa inteira. A gente vai fazer tirinhas, não tem problema nenhum. E deixa o recheio aparente. Assentei toda a minha massa, tirei aqui um pouco da borda, da lateral, né, pra não deixar o excesso. E aí eu vou fazer alguns furinhos, tá? Para ajudar a entrar o calor e essa massa aqui não embatumar, que as vó falavam antes. Que é quando a massa fica meio pisadinha, né? Ela cozinha, mas ela fica meio pisadinha. Tá? Então é isso, ó. A nossa massa tá aqui. O que nós vamos fazer agora? Se o seu recheio não estiver pronto, porque ele tem que estar pronto e frio, você pode deixar ela na geladeira, tá? Principalmente se o dia estiver muito quente. Deixa ela lá descansar na geladeira. Se quiser deixar a outra massa que você vai abrir depois também. Aí você faz o recheio, ou se ele já estiver frio, já põe aqui e vamos mandar pro forno. Depois quando colocar a cobertura, tá bom? Então, agora eu vou preparar o recheio e depois eu volto com vocês pra gente cobrir essa massa aqui depois.
Reservamos a massa, então nós abrimos a massa, reservamos, falei que a gente pode colocar lá na geladeira enquanto prepara, né? Ou se tiver um dia muito frio, pode deixar ela do lado de fora, não tem problema. Vou preparar o recheio. Quem quiser preparar o recheio antes também não tem problema, tá bom? Prepara, ele vai esfriando, terminou a massa, já faz. Então vamos para os ingredientes. Eu tenho cebola, alho, palmito, tomate, legumes congelados, azeitona eu estou usando picada, o nosso creme vegetal da Vecom, mas pode ser manteiga, pode ser azeite, pode ser óleo, tá? Eu estou usando esse aqui porque daí eu tenho certeza que ele é 100% vegano. Água, temperos, aqui eu estou usando manjericão, colorau e pimenta preta. Sal, salsinha e cebolinha, farinha e extrato de tomate. Esse extrato de tomate também é 100% vegano e orgânico. Se você não encontrar, você pode processar o tomate, usar o seu extrato de tomate caseiro, tá? Ou se não for trabalhar na linha vegana, você utiliza o extrato de tomate comum, tá bom? Então aqui todos os ingredientes picados, os legumes. Não há necessidade de deixar descongelar antes, ele descongela super rápido e tudo bem picadinho. Então vamos pro preparo. Aqueci a minha panela. Então eu vou colocar a parte da minha gordura. Quem for trabalhar com azeite, coloca o azeite. Manteiga, coloca manteiga. Creme vegetal, creme vegetal. Óleo também, tá bom? Não tem problema nenhum. E do óleo, qual que é a proporção? É a mesma. Aqui nós estamos utilizando 2 colheres de sopa. Então vocês vão trabalhar com 2 colheres de sopa, tanto dos pastosos, tanto na parte de óleo ou azeite, que são os líquidos, tá? Não tem problema nenhum. Então, eu derreti o meu creme vegetal. Tô diminuindo que tá pulando tudo. E aí vocês vão pro alho e pra cebola. E isso também é a gosto. Se você gosta do alho douradinho, você coloca o alho antes. Lembrando que ele pula sempre um pouquinho quando você coloca o alho primeiro. Então tomem cuidado, tá? Por que o alho antes? A cebola ela tem mais água, então quando eu colocar a cebola, ela para de dourar esse alho, a não ser que eu deixe a cebola também ficar bem douradinha. Mas aqui não é muito a intenção, deixar ela muito tostadinha. O alho eu tô usando o alho pronto picado, mas vocês podem picar o de vocês também sem problema algum, tá? Então, eu refoguei um pouquinho o alho. Quem gostar mais douradinho pode deixar mais douradinho, não vai alterar em nada, tá? É mais sabor mesmo se você gosta do gostinho do alho mais tostadinho. E aí eu vou pra cebola. Agora eu vou só aumentar aqui. Meus ingredientes estão frios, então ele demora um pouquinho. Esse creme de vegetal, ele faz no visual e no sabor a mesma coisa da manteiga, tá, gente? Mesma coisa. Não há diferença alguma. Mas, como eu falei, para quem não for da linha vegana, pode utilizar o que está acostumado nas mesmas proporções. Todas as receitas que eu estou trazendo para vocês, elas são todas na mesma proporção, tanto vegano, tanto se for utilizar os alimentos que vocês estão acostumados aí. Então aqui, preciso deixar aquecer, refogar um pouquinho a cebola. E aí eu já junto a próxima parte aqui. Bom, aqui a cebola já murchou, ó, a gente já começa a ver que ela não tá mais branquinha, ela absorveu a manteiga, né, o nosso creme vegetal, ou o que vocês utilizarem aí, mas ela já cozinhou.
Quem quiser deixar mais tostadinho pode deixar, mas não há necessidade. Aqui vou colocar o tomate. Quem quiser colocar um pouquinho de pimentão junto, pode colocar um pimentão vermelho ou amarelo, ou quem achar o laranja, tá? Não tem problema. Mas é bem pouquinho, tá? Aí posso deixar depois na descrição o opcional, quem quiser colocar o pimentão, porque é só uma tirinha de pimentão para ele não ficar muito forte. Agora, quem gostar de pimentão... E essa aqui é uma receita que vocês podem adaptar com qualquer recheio, né? Quem não é da linha vegana, quiser fazer de frango, pode fazer de frango. Pode trocar os legumes, pode fazer só brócolis. Quem não é vegano também, mas adora um brócolis, pode fazer um brócolis com bacon. E quem não gosta, não consome nada de carne, pode fazer ela totalmente de legumes. E aí vocês podem tirar. Ah, não gosto de cebola, não põe a cebola, já vai direto, põe o alho e aí já vai refogando os outros legumes. Não gosto de palmito, não põe palmito. A única coisa é que para dar o volume a gente precisa colocar a proporção, né? Se eu não vou usar palmito, eu ponho um pouco mais de algum outro legume, tá? Então aqui já refoguei também o tomate. Vou colocar o palmito. Se não quiser usar o vidro do palmito inteiro, quer usar menos, porque tem um pouco aí, também não tem problema. Coloca um pouco mais de algum outro legume, ou né, algum vegetal diferente. De abobrinha também fica muito bom. Pode colocar ela picadinha ou ralada. Então, o palmito, eu refogo ele um pouco. Eu gosto sempre de aferventar o palmito antes de usar. Eu tiro bem, escorro bem aquela água que vem dele da conserva. Lavo, né? Coloco um pouco mais de água, lavo, descarto umas 2 vezes e aí eu coloco pra ferver, tá? Não faz parte da receita, mas é o que eu gosto de fazer com o palmito aí, algumas coisas de conserva. Então, coloquei o palmito, vou para os legumes. Estou usando legumes congelados porque ele é mais prático e eu achei esse aqui bem legal. Ele tem, esse que eu peguei, ele tem brócolis, tem couve-flor, cenoura, ervilha e vagem. Então, eu achei uma seleta bem bacana. Vocês vão ver que ela vai ficar bem recheada. Minha torta é bem alta, né? Minha assadeira lá é bem alta. Vai ficar bem recheada. Então aqui, se eles estiverem congelados, a temperatura vai abaixar. Então aí vocês vão refogar de novo. Não precisa adicionar mais gordura. O que tem já tá bom. Já vai agregando sabor aqui. Tá? Todos estão pré-cozidos. Agora, se você não trabalhar com os congelados, você seleciona a sua cenoura, batata, ervilha. A ervilha pode ser em conserva ou fresca. Corta, né? Porciona tudo. Pode aferventar, ferve um pouco a água, tá? Ferve a água, coloca os legumes lá dentro, deixa uns 2 minutinhos e tira. Passa embaixo da água fria, ele vai dar já uma pré-cozida para vocês trabalharem aqui. Já posso acrescentar azeitona. A azeitona vai a gosto, tá? Quer colocar verde, coloca, quer colocar a preta também. Eu comprei já ela picada, mas quem não tiver pode picar. E aí aqui não tem como falar que isso daqui é uma comida ruim, né? Que comida vegana é ruim, é uma refeição normal, né? Não tem nada de diferente. O pessoal faz cara torta quando a gente fala, ai, vou fazer uma comida vegana. Quem não é vegano faz cara feia, porque acha que é ruim. O que tem de ruim? Não tem nada, né? Todos os ingredientes são os que a gente está acostumado a utilizar.
Então aqui vou deixando refogar. Vou colocar já os temperinhos. Também é a gosto a quantidade de pimenta, quantidade de ervas. Pode usar ervas finas, manjericão, pode usar o tomilho. O tomilho ele é bem saboroso também. Orégano. Ou o molhinho caseiro que vocês fizeram, né? Ou como eu falei, coloca um pouco mais do colorau. Se gosta bem branquinho também não tem problema, não precisa colocar nem o colorau, nem o extrato de tomate. Esse aqui, o efeito dele é só a cor mesmo, tá? Lógico que tem o sabor do tomate, mas se você já colocar o tomate picadinho, ele já vai dar o gosto do tomate. Então aqui é só para fazer uma corzinha diferente de recheio. Vou finalizar o meu refogado e eu já venho com vocês aqui para mostrar a hora de adicionar a água e a farinha, que vocês devem estar achando aí um pouco esquisito nessa receita. Pronto, então? Bom, refoguei. Aqui a gente não precisa ficar muito tempo na refoga, tá? Ele não vai dourar, não vai nada, tá? É só para unir os sabores mesmo. Porque ainda essa torta vai pro forno, né? Então, o que faltar de cozimento aí um pouquinho nos legumes, ele já vai terminar dentro do forno também. Não precisa ficar com medo, não. É só não colocar tudo cru lá dentro, que tá ótimo. Então, o que acontece agora? Ó, eu tenho refogado, só que se eu colocar isso aqui dentro da massa, ele, a hora que eu for cortar, ele vai simplesmente, os legumes vão cair todos e a gente tem que ficar caçando o legume no prato, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um pouco de água. Quem quiser usar leite de coco para dar um sabor diferente, pode usar leite de coco, tá? Os adeptos aos requeijões, também, se quiser nesse momento colocar, pode colocar aí meia xícara de requeijão também, na mesma proporção que a gente tá colocando a água. Aí não vai precisar colocar a farinha, tá? A farinha, ela é um espessante. Então, o que ela vai fazer aqui? Nossa, mas que esquisito. O pessoal tem um preconceito com a farinha, coitadinha. Mas a farinha, ela é um espessante. O que o espessante faz? Ele engrossa as coisas. Da mesma forma que o amido também engrossa, né? Então, posso usar amido? Pode. Dissolve o amido na água e coloca aqui junto, tá? Mas a farinha, ela é bem legal, porque se você esqueceu e já colocou, ó, ela tá aqui com essa parte líquida, você vai, aos poucos, polvilhando a farinha, sem medo, gente, não vai empelotar isso aqui não, tá? Vai colocando a farinha aos poucos e vai mexendo. Vocês vão ver que ele vai começar a ficar cremoso. Sabe aquele recheio de pastel de palmito de feira? É assim. A única coisa é que aqui tem palmito de verdade, né? E bastante. Aqui dá. Aqui é onde ela tá borbulhando, ainda tá bem líquido, ó. Então, eu preciso colocar um pouquinho mais de farinha para isso aqui unir tudo, tá? Senão, esse líquido, se eu deixar ela aguadinha assim, ele vai embatumar toda a minha massa depois na torta. Porque daí ela entra na massa. Então, a ideia aqui é a gente ter um creminho e não água. E não vai ficar com gosto de farinha, tá, gente? Porque tem muito recheio. E a farinha faz o mesmo papel que a maisena faz em várias receitas. Ó, aqui ela já engrossou. Então, quem quiser deixar algo mais cremoso, igual o recheio de pastel de feira mesmo, aquele pastel de palmito,
pode colocar mais, mas aqui a gente já consegue ver que ela já envolve os legumes, ó. Então aqui já tá bom. Bom, então refogado, nossa textura aqui já tá boa, já não tá com água, tá com o nosso creminho envolvendo os legumes. Nós vamos colocar aqui a salsinha e cebolinha. Quem gostar de coentro pode colocar, tá? Se não, ou só salsinha ou só cebolinha. Mas é bem legal ter esse verdinho aqui. Não tem como ficar ruim, né? Aí você experimenta, corrige o sal. É sempre preferível deixar o sal, colocar um pouquinho do sal pro cozimento e deixar para finalizar, tá? Os legumes, principalmente se você usar batata, a batata ela tende a puxar um pouco esse sal. Então sempre verifica no final se vocês não precisam colocar um pouquinho mais de sal, tá? E o sal, a ideia dele é só realçar mesmo o sabor dos alimentos, não deixar nada salgado. Então, ó, vocês podem ver que ela puxou toda a água. Então, a gente já tem o nosso refogado pronto. Daqui, já vou desligar no fogo. Coloca num pirex, numa vasilha, de preferência bem esparramadinho pra esfriar mais rápido, tá bom? E aí, depois, quando tiver frio, não precisa estar gelado, mas quando tiver frio, a gente coloca na nossa massa e vamos fechar e finalizar a torta. Bom, o nosso recheio já esfriou, tá? Não precisa ficar gelado, mas ele não pode estar quente. Eu deixei a massa descansando na geladeira. Se vocês conseguirem ver, ó, ela muda a textura, ela firma um pouquinho, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Vou colocar meu recheio, a minha massa já tá furadinha embaixo. Ó, vocês estão vendo que o recheio não fica todo solto? Lógico que ele não fica o creme, porque ele não tem, né, um requeijão, nada disso. Mas quem quiser fazer o requeijão vegano, que já sabe fazer ele, nada impede de colocar aqui, né? E quem não for da linha vegana, pode tranquilamente colocar aí um requeijão da preferência. De preferência aqueles mais grossinhos, mais cremosos, tá? Também, ó, parecia que era muito recheio, mas essa aqui é alta, né? Essa forma. Vocês podem fazer numa maior e mais baixa. E também não é necessário, como eu falei antes, não é necessário colocar numa forma de fundo removível, né? A única coisa é que você não vai conseguir desenformar, porque ela quebra, tá? A massa é muito delicada e ela quebra. Então, você pode servir ela na própria assadeira. Bom, aqui eu tenho um pedaço da massa, lembra que nós reservamos lá no comecinho, né? Tiramos uma porção dela. A gente pode abrir ela inteira, tá? E tampar ela por inteiro, ou eu posso abrir, fazer os filetinhos e colocar e o recheinho ficar aparente, tá? Não tem problema. Posso trançar ela, aí vai do dom artístico de vocês. E se prefere ela inteira fechada ou não. Mas não precisa sofrer caso, ó, eu vou abrir e a gente vai ver se a quantidade que nós deixamos dá pra fechar ela inteira. Também não precisa ser muito grossa. Ela fica um pouco mais fácil de manusear quando a gente deixa ela esfriar um pouquinho. Então, se eu colocar ela aqui, ela já tá próxima aí do tamanho.
E o plástico também facilita, né? Na hora de colocar, ó, por cima, a gente consegue puxar e arrastar ele, tá? Consegui colocá-la por inteiro. E a gente vai segurando, tá? Por isso que é bacana o plástico. Porque se a gente for abrir na bancada com farinha, essa massa vai começar a ressecar. E aí a gente não quer que ela perca essa textura, que ela vai ficar aí quebradiça por conta da gordura. E aí o que a gente faz, ó? Eu vou apertando pro meu recheio, quando ele vai ferver um pouco no forno, né? Ele não sair. Então a gente vai fechando aqui, vou pressionando com o dedo na lateral, puxo a massa para ela encontrar com aquela outra que tava lá embaixo, ó. Pode ir um por um. Mesmo que ela não tenha esse desenho, vocês vão conseguir fazer isso também, tá? Se sua massa não pegou a assadeira inteira, você vai pressionando assim, se você não tem essa borda aqui como essa que tá bem em cima, né? Bem na beirada, tá? Ver se não ficou excessinho de massa na lateral e se ela ficou bem fechadinha. E depois disso, esse retalhinho de massa, posso fazer uma decoraçãozinha, posso fazer qualquer coisa nela aqui, tá? Mas pra vocês verem como ela é boa, ó, numa tábua de madeira, ela não gruda, tá? É que o plástico, ele facilita a nossa vida não colocar ela na forma. Então a gente pode fazer uma frescura. Quem tiver cortadorzinho, pode usar cortador. Um charme aqui só pra homenagear meus amigos veganos aí que sempre me pedem doces, receitas veganas. E como eu trabalho com outros produtos, eu não consigo atender eles sempre. Virar pra mim, só pra arrumar. Tá aqui, ó, nossa torta com amor aí aos amigos veganos. O restinho de massa, se vocês quiserem fazer colocar alguma coisinha na borda, fiquem à vontade, tá? Quiser fazer as listinhas também, mas no mais eu vou deixar assim. Agora o que eu quero mostrar pra vocês. Quem não vai trabalhar com a receita vegana, vai pegar uma gema de ovo, né? Pode colocar um pouquinho, umas gotinhas de óleo mesmo e mexer e pincelar aqui por cima. Agora, quem for vegano, tem algo bem legal pra se fazer. Bom, pra gente finalizar a nossa torta, quando trabalhamos com produtos sem ser da origem vegana, né? Com manteiga, ou coloquei frango, ou qualquer outro produto que não seja vegano, eu posso bater uma gema de ovo e pincelar por cima da torta. Agora aqui, essa aqui eu tô representando aí os veganos, né? Então eu quero deixar uma opção, ou para quem não consome, não pode consumir ovo, não sabe o que pincelar, se não tem ovo para pincelar, né? Então, o que a gente pode fazer? Eu posso pegar uma colher aí da manteiga ou do nosso creme vegetal. Pode ser o tamanho de uma colher de chá ou uma colher de sopa, aí dependendo do tamanho da torta aí que vocês fizeram, tá? Se fizeram ela um pouco maior, vocês vão precisar de um pouquinho mais. Mas uma colher de chá aqui é o suficiente. Vai ficar aí na descrição para vocês. Então, vou levar ao fogo, porque eu preciso dela derretida. E aí,
eu vou colocar um pouquinho do extrato de tomate. Tá? Lembrando que esse meu aqui também é orgânico e totalmente vegano. Então, eu tenho aqui uma gordura, ó, para eu pincelar em cima da minha torta para dar uma corzinha, tá? Se não tiver usando extrato de tomate, pode colocar a gordura e um pouquinho do colorau, ele também vai chegar nesse tomzinho avermelhado. Não precisa ferver nada, tá bom? É só derreter mesmo a sua manteiga. E aí, eu vou pincelar. Só para nossa torta não ficar muito pálida. Não é nada exagerado. Se quiser colocar mais, deixar ela mais escura, vocês coloquem aí. Mas não vai alterar na torta em si, só na cor. Aí uma ideia aí pra quem às vezes não tem o ovo, né? Esqueceu do ovo, ou pra quem não consome o ovo. Bom, disso, agora a torta vai pro forno e eu volto com vocês assim que ela estiver pronta. Bom, pessoal, nossa torta já assou. Recomendo que vocês deixem ela esfriar um pouquinho, tá? Aqui, a minha ainda tá um pouquinho quente, por isso que eu tô segurando aqui com um paninho. Então, como a minha é de fundo falso, eu vou colocar alguma coisa embaixo, só pra tirar e pegar um pratinho. Com ela fria, fica mais fácil, tá, gente, de vocês manusearem. Então, tá aqui, ó. Nossa torta finalizada. Espero que vocês tenham gostado. Então, quem gostou, nossa torta finalizada, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal. Temos outras receitas dessa temporada junina. Então, com carinho aí, uma homenagem aos meus amigos veganos e a todos vocês. Espero de coração que vocês tenham gostado. Então, até uma próxima. Um beijo a vocês, miglis!